Oi, pessoal, bem-vindos à nossa aula de matemática e hoje nós vamos revisar os números decimais, fazendo a correção da atividade que vocês responderam. Vamos lá começar? Vocês já aprenderam que os números decimais são aqueles que têm vírgula e que o número antes da vírgula representa a parte inteira e o número depois da vírgula representa a parte decimal, no qual um inteiro pode ser dividido. Aprendemos também que a parte decimal, ela possui as suas ordens. Nós temos as ordens dos décimos, centésimos e milésimos. E que para falar de forma correta como se lê um número decimal, temos que observar em que ordem ele está. Vamos lá começar a responder? Nessa questão, nós vamos escrever como se lê. Então, a primeira alternativa temos o 2,8. Então, antes da vírgula, eu tenho a minha parte inteira. Então, eu tenho aqui 2 inteiros e depois da vírgula, a minha parte decimal. O 8, ele ocupa a ordem dos décimos. Então, eu tenho aqui 2 inteiros e 8 décimos. Na próxima alternativa, temos o 0,062. Na minha parte inteira, eu tenho o número 0, mas o 0 ele não equivale a nenhum valor. Então, eu não posso colocar aqui 0 inteiros, certo? Eu vou observar a minha casa decimal, a parte decimal. Então, vamos lá. Qual é o número decimal que eu tenho aí? Eu tenho 0 e o 62. Não esqueçam, observem que o último número, que é o número 2, ele está na ordem dos milésimos. Então, eu tenho aqui 62 milésimos, certo? Na próxima alternativa, é a mesma coisa. Eu não tenho nenhum valor na minha parte inteira. Então, eu vou observar a casa decimal, a parte decimal. Então, quanto eu tenho aí? Eu tenho 55 centésimos, porque o último número está na casa dos centésimos. Próximo, eu tenho 2 inteiros e tenho 321 milésimos. E na próxima alternativa, eu tenho 2 inteiros e 84 centésimos, certo? Nesta outra questão, também pede para escrever como se lê. Então, vamos continuar aqui, certo? Na letra A, nós temos o valor de 0,26. A maneira correta de se ler é apenas observando aí a parte decimal, porque o 0, ele não equivale a nenhum valor. Se você diz assim, eu tenho 0 lápis, então você não tem nenhum, certo? Então, vamos lá. Nós temos aí 26 centésimos. Na letra B, eu tenho 1 inteiro e 9 centésimos. Por que 9 centésimos? Porque o 9 ele está na casa dos centésimos, certo? Na letra C, nós temos o quê? 106 milésimos. E na letra D, nós temos 12 inteiros e 8 décimos. A próxima questão, ela pede o seguinte: coloque os números no quadro abaixo. Então, nós vamos distribuir os números de acordo com a ordem em que ele faz parte. A gente viu que a parte dos números inteiros, não é? Ele é dividido em unidade, dezena e centena, e dos decimais, que são depois da vírgula, em décimos, centésimos e milésimos, certo? Então, vamos lá distribuir? Esse é bem simples. O primeiro valor, 346 milésimos. Mesmo que o número 0 não tenha valor, ele está ali ocupando uma casa. E que casa é essa? Ele está na parte inteira, certo? Na ordem das unidades. Então, na unidade vai ficar o 0. O 3
no décimo, o 4 no centésimo e o 6 ocupa a ordem dos milésimos, certo? Próximo valor, 34 inteiros e 7 décimos. O 3, ele representa a dezena, não é verdade? O 4, a unidade, e o 7 representa a ordem dos décimos. 9 inteiros e 62 centésimos. Vamos lá, o 9 está na ordem das unidades, na parte inteira. O 6 na ordem dos décimos e o 2 na ordem do centésimo. Próximo valor, 456 inteiros e 9 centésimos. O 4 ocupa a ordem da centena, o 5 da dezena, o 6 da unidade. O 0 ocupa a ordem dos décimos e o 9 ocupa a ordem do centésimo. Próximo número, 1 inteiro e 239 milésimos. Então, vai ficar como? 1 na ordem das unidades, o 2 do décimo, 3 centésimo e o 9 milésimo. 254 décimos. O 2 ocupa a ordem das centenas, o 5 da dezena, o 0 na unidade e o 4 do décimo, ok? 12 inteiros e 7 milésimos. Vamos lá, eu tenho uma dezena, 2 unidades. Na ordem dos décimos, eu não tenho nenhum valor, então é 0. Na ordem do centésimo também será 0. E na ordem do milésimo será 7. Ok, gente? Vamos para a próxima questão, que também é bem fácil. A gente vai identificar onde fica o ponto A, que é 4 décimos, onde fica o ponto B, que é 1 inteiro e 4 décimos, onde fica o ponto C, que é 1 inteiro e 8 décimos, onde fica o ponto D, que é 2 inteiros e 3 décimos, e onde fica o ponto E, que é 2 inteiros e 9 décimos. Para isso, vocês lembram que entre 0 e 1 existem os números decimais? Entre 1 e 2 também existem os números decimais? Vocês estão lembrados? Aqui é só colocarmos em prática. Então, vamos lá. Depois do 0, eu tenho o quê? 1 décimo. Depois eu tenho 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos. Então, eu já achei o meu ponto A, que fica aqui, ó, em 4 décimos. Depois de 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos, 1. Depois de 1, qual é o valor? 1 inteiro e 1 décimo, 1 inteiro e 2 décimos, 1 inteiro e 3 décimos, 1 inteiro e 4 décimos. Achei aqui o meu ponto B. Depois de 1 inteiro e 4 décimos, 1 inteiro e 5 décimos, 1 inteiro e 6 décimos, 1 inteiro e 7 décimos, 1 inteiro e 8 décimos. Achei também o meu ponto C. Depois de 1 inteiro e 8 décimos, é 1 inteiro e 9 décimos e 2. Continuando, 2 inteiros e 1 décimo, 2 inteiros e 2 décimos, 2 inteiros e 3 décimos. Achei o meu ponto D. Tá vendo? Depois de 2 inteiros e 3 décimos, 2 inteiros e 4 décimos, 2 inteiros e 5 décimos, 2 inteiros e 6 décimos, 2 inteiros e 7 décimos, 2 inteiros e 8 décimos e 2 inteiros e 9 décimos. Achei também aqui, ó, o meu ponto E. E em seguida, o número 3. E assim encontramos todos os pontos da régua. Então, pessoal, essa foi a revisão de hoje. Um beijão para vocês, não esqueçam de deixar o like e até a próxima aula.